A gente começou a live lá com o Monark falando que ficou muito chateado, que depois ele caiu lá, tal, tudo certo, né? Agora a gente vai ver o que foi que o Igor falou do Monark. Ação de um partido nazista no Brasil. Puta, não mete essa pra me fuder. Claro que eu sou contra, porra, tá maluco? Não tinha como não falar disso, né? Porque o seu ex-sócio, pra quem não sabe, vai saber agora, o Monark, em fevereiro de... Salve. Cardozão. Ô, Samuel, Fala lá. aquele cara não é o seu mágico, mano. Aquele cara é o Maxwell, velho. E tu ainda fica falando desse bicho, tu não sabe nem como é que é ele, brother. Eu te mandei essa foto há 3 meses atrás, mas como eu não sou uma latina, tu não viu minha mensagem, né? Ah, e E aquele outra não é coisa, axiomático? vê se vai no médico aí, para de deixar o algoritmo controlar a tua vida e ficar fazendo corte aí toda a vida. Faz um corte no hospital lá do médico tirando o pau da tua garganta. Ah, seu excomungado. Sai fora, caramba. Gente, 294 pessoas aí, por favor, curtam a live, tá certo? 2022, durante um episódio do Flow Podcast, disse, entre aspas, eu acho que tinha que ter um partido nazista reconhecido pela lei. E aí, aquela repercussão, merda no ventilador. E eu imagino, pelo pouco que eu te conheço, que você ali era o adulto na sala. Como é que foi isso pra você? Como foi, Pet? Pô, Samuel, esse corte seu aí que você fez aí falando sobre o lugar de fala, publique, velho. Que eu vou compartilhar legal. Achei que você traduziu exatamente o que eu queria ouvir. Mas, assim, eu não concordo com nada que você falou, tá? Se você puder, bota uma outra pessoa pra falar a mesma coisa que eu vou concordar. Mas você falando, eu não concordo, não. Passar bem. Caramba, meu irmão. Sai fora, Você porra. ir pro Flow. Vamos lá. E pro Flau. Essas aspas aí, um pouquinho antes, Pois não. o Monark, ele fala assim, cara, ó, nazismo é do mal, é do diabo, não devia existir e tudo mais. Mas o ponto era, se existe um partido de extrema esquerda, na opinião dele, deveria poder existir um partido de extrema direita, só que em vez de falar isso, ele falou partido nazista, né? Esse pedacinho aí foi pra internet, virou um corte no Twitter, e aí ele acabou a minha vida. Acabou a sua vida. A minha vida acabou por um período ali, de verdade. Porque imagina que no dia seguinte eu já não tinha mais nada. Mas nada o quê? Nada, eu só podia entrar no meu estúdio e fazer um programa. Era só isso que eu podia fazer, porque eu não tinha... Todos os parceiros que a gente tinha foram embora. Saíram, abandonaram Pô, mas também, meu filho, por que será, né? o programa. Todos. E o Monark, incrivelmente, em nenhuma aparição na internet que o Monark faz, ele fala sobre isso, cara. Em nenhuma aparição que o Monark faz na internet, ele fala sobre isso. Sabe? Porque assim, também o Igor não é nenhum coitado, né? Vamos aqui, né? O Flau Podcast não é nenhum coitado, né? Mas vamos lá. Eu imagino que ele tem que pagar pessoas, sabe? Tipo assim, imagina no mês seguinte eu falo assim, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar essa equipe? Sabe? Então assim, eu acho muito estranho a forma como o Monark ele não se autorresponsabiliza. Tipo assim, ele não fala que, olha só, eu comprometi a vida de uma equipe toda, de várias pessoas. Eu poderia ter causado problemas enormes pra mim, pro Igor, pra uma série de pessoas. Eu nunca vi o Monark se desculpando, velho. Esse tempo todo, todas as aparições que ele faz, eu nunca vi ele pedir um pedido de desculpa. Tipo assim, pô, me desculpa as pessoas que eu poderia ter prejudicado. Eu nunca vi, pô. Faria o Monark. Todos. Tudo. Mesmo a gente fazendo tudo que a gente fez. Porque o Monark, ele sai do Flow... Que dia que você falou que foi isso daí? Foi em fevereiro de 22. Dia 7 de fevereiro de 2022. No dia 8 de fevereiro de 2022, meio-dia, não tinha mais Monark no Flow, sabe? E assim, eu entendo que putz, a galera ficou, nossa, cara, porra, como é que tu deixa isso acontecer, que não sei o quê e tal. Mas a gente fez tudo o que a gente podia fazer porque a gente tinha que fazer, né? Então, o lance é que a gente, além de perder tudo nisso daí, no dia seguinte, no final da semana a gente perde a monetização de 7 canais, o que não faz muito sentido, mas já aconteceu. E isso atrapalhou a nossa vida de um jeito, atrapalhou a minha vida. E eu falo nossa, quando eu falo nossa, eu falo galera que tá comigo lá hoje. Muito profundamente. Então, felizmente, naquele ano deu para reconstruir a parte... Porque o Flow, eu tinha o objetivo de conversar em 2022 com os presidenciáveis, né? E
No início do ano, o Gian, que é um dos caras que começou o Flow lá comigo, tá comigo até hoje, ele recebe, sempre no dia 1º ele recebe uma mensagem do além, para quem acredita, tá ligado? Dizendo mais ou menos o tema daquele ano ali. E desde 2022 era desafio. E depois ele foi me falar, cara, eu achava que o desafio era pra gente falar com os presidenciáveis e tal. Mas não, veio bem mais Era cedo. sobreviver. É. E aí, quando dá toda essa merda, a reputação do meu programa vai pro chão. Eu não tenho mais... nesse sentido, a única coisa que eu podia fazer... É massa, o jeito ele fala, tipo assim, a reputação do meu programa vai pro chão, tipo assim, o Monark tava só participando. O meu programa foi que ficou comprometido, tá ligado? Loucura, né? Era isso, chegar lá e fazer... E aí eu não sei, gente, se era dessa forma, porque eu imaginei que a idealização do projeto tinha sido dele e do Monark. Pelo que ele tá falando aqui, parece que ele tem uma parte maior na idealização do projeto. É impressão minha ou não? Programa, era só isso que eu podia fazer, sabe? E tentar sobreviver procurando parceiros e grana no mercado e desesperadamente tentando manter aquilo ali existindo, porque eu acredito muito, sabe? Então, cara, eu trabalhei aquele ano ali inteiro tentando fazer com que resolver um problema de reputação para que eu pudesse chegar no final do ano ou na época das eleições e conversar com os presidenciáveis. Então deu tudo certo nesse sentido aí. Putz, a gente conseguimos reverter desse jeito aí. O que a gente ficou, o que a gente carrega até hoje, de certa forma, o fato de ter sobrevivido, né? Porque não foi barato sobreviver. Então, tem o Perdeu-se muito dinheiro. Perdeu-se dinheiro, perdeu-se acesso a pessoas, perdeu-se... Teve muita gente que, inclusive, pediu pra tirar o programa do ar, né? Eu lembro disso. Tipo assim, depois ele ficou muito chateado. Ele falou dessas pessoas que pediram pra tirar o programa do ar, né? Que teve muita gente que pediu pra tirar do ar, bicho. Cara, não acesso a, sei lá, nichos inteiros, assim, ficaram mais difíceis de acessar. De entrar, porque virou um estigma. Virou um estigma. Duas coisas. A primeira, você acha que foi uma reação exagerada? Acho que foi uma reação exagerada, porque, cara, já tem 3 anos e meio que isso aconteceu, sabe? E a gente tá falando disso aqui agora. Óbvio, mano. Mas assim, cara, desculpa, mas é porque assim... não é qualquer pessoa... Assim, eu acho que 302 pessoas aí ao vivo. Assim, velho. Assim, uma pessoa no podcast, na época de maior audiência do Brasil, defender a fundação de um partido que a gente não precisa dizer aqui, talvez isso precisasse de uma resposta, né, que fosse à altura. Porque isso é uma coisa... Falar isso é uma coisa muito, muito maluca, pô. Sabe? Sim. Eu acho que a sociedade tinha todo... Mas eu acho... É porque o nazismo também aconteceu há muito mais tempo, a gente está falando disso até falando hoje. disso até hoje. E quando um cara tá com um microfone na mão, num lugar de extrema relevância, de alcance, e fala um negócio desse, Mano, assim, agora assim, vou rasgar cedo aqui, foda-se, tá? Nem era sobre isso, assim, tá? 300 pessoas aí, curtam a live, tá certo? Nem era sobre isso, mano. Mas esse Tabet, mano, o cara tem o cara é multitalento, pô. É muito maluco como esse bicho consegue fazer tudo, pô. Sabe? É um cara que eu fico assim, caralho, meu irmão, esse cara faz tudo e ele faz tudo, pô. Lá ele faz tudo bem, pô. Tudo que o cara se propõe a fazer, o cara faz bem feito, pô. Lá ele, tá ligado? Meu irmão, o Peçanha, pô, tu tá de sacanagem com o Peçanha, pô. Moleque, o Peçanha é foda, pô. Tá ligado? Por algo que as pessoas... Eu também acho. O lance é que a gente fez tudo que dava pra gente fazer. Sassa Mutema mandou R$5. Samutema. Sassa, procure no Meteoro Brasil um vídeo onde falam o que tu Monark ganhou com a Rumble depois dessa presepada toda. Ele ganhou dinheiro com isso depois disso? Ele nunca foi o MesaCast de maior audiência, ele lutava pra ser, sempre foi o pau de pá. Em algum momento não foi não? Então foi o segundo talvez, né? Assim, olha, gente,
o Monark falou essa... Não é que eu não estou escorraçando o Monark, tá? Tá. A gente só tem esse... Na época, assim, inclusive agora, também nunca falei mal do Monark na internet. A gente só tem esse problema... Eu só tô tendo esse problema na minha cabeça, em relação ao Monark, assim, porque a gente chegou até aqui, né? A gente se tornou relevante e tudo mais. E o Monark, ele... Não é que eu tô escorraçando ele, mas a gente não concorda com o que ele tá falando. Sabe? Isso que ele falou aqui não foi endossado por... Moleque, eu acho que não tem nada mais carioca do que falar saqualé. 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 Pô, meu irmão, isso é muito carioca, pô. Saqualé. Por mim, não foi endossado por ninguém que tava na mesa, inclusive, tá ligado? Todo mundo ficou chocado, ficou, cara, calma, isso aqui. Fomos por outro caminho. E assim, esse estigma ficar, mesmo depois da gente ter feito tudo que a gente poderia ter feito, eu fico, putz, cara, tá legal, então... O que mais que dá pra eu fazer pra te mostrar que eu não sou nazista, meu irmão? Porque Porque assim, é complicado tu ficar se defendendo, dizendo pros outros que tu não é nazista, né? E outra, o Flow, cara, ele já se tornou um lugar... aquilo que eu te falei. O programa, ele é construído de um jeito que uma conversa precisa funcionar ali, certo? Para uma conversa funcionar ali, ele é um lugar onde, pelo menos nos 3 últimos anos, aí, acho que já tem mais tempo de Flow só comigo do que com o Monark, inclusive, eu e o Monark. O que foi construído ali é um lugar pra gente ter uma conversa, humana, não sei se era esse termo que eu queria usar. Você já falou sobre isso, que você quer ter uma conversa civilizada. Eu acho que a proposta do podcast no Brasil chegou de um jeito que era tipo assim, as entrevistas eram sempre feitas num caráter... menos discorrido. E aí, de repente, você chega com uma proposta de podcast no Brasil e você consegue ver uma personalidade que as pessoas não davam atenção de uma forma muito discorrida, falando sobre várias coisas por muito tempo. E de um jeito não recortado, de um jeito ao vivo, tal. Então, eu acho que o Flow, nesse sentido, cumpriu um papel e cumpre, né? Porque todos os podcasts, eu acho que eles pretendem isso, né? Que é um diálogo mais civilizado. Deixa eu te fazer uma pergunta e entenda, a minha pergunta não tem nenhum objetivo aqui de ser... Tem sim, tá? Tem sim. Meramente ofensiva a ele. Tá. Mas é uma pergunta que eu te faço honestamente. O Monark é burro? Eu acho que é. Assim, eu acho que o lance dele... Essa foi uma pergunta direta. O bem Monark direta. é burro. Eu acho que o Monark enxerga o mundo de um jeito muito particular. Então, Eu acho também. Eu acho que o Monark, enfim... Eu acho que o Monark tem, com todo o respeito do mundo, supostamente tem mania. Supostamente. É um quadro que eu acho que é um quadro que, tipo assim, você compromete toda a percepção que você tem da realidade e toda a construção que você faz da realidade que se apresenta a você é comprometida com algumas repetições. É um quadro que se desenvolve ainda na infância, que precisa ser superado na infância, mas que pode se estender para a fase adulta. Sabe? Que é é como se fosse uma fase... A criança tem uma fase do ego, né? Que tipo assim, que a criança acha que tudo do mundo é sobre ela. Tem uma fase do ego a criança, né? Tipo assim, que tudo de repente do mundo passa a ser sobre ela. Tá ligado? Então tudo é sobre mim. Tudo que acontece de positivo ao meu redor é sobre mim. Tudo que acontece de negativo ao meu redor é sobre mim. Essa fase do ego é uma fase que faz parte da infância. Só que essa fase, se estende para a fase adulta, ela pode resultar em algumas outras coisas, como mitomania, mania. Tá ligado? E entre outros quadros também, patológicos. Que assim, de repente a pessoa, uma esquizofrenia, não tô dizendo que é o caso do Monark, tá? Por favor. Tá certo? Mas assim, você pode desenvolver outros quadros. Então, de repente, quando você encontra uma pessoa que você acha que você conversa com aquela pessoa que é aquela coisa de que, tipo assim, eu sou muito perseguido, tudo é sobre mim, tudo que tá acontecendo ao meu redor precisa passar por mim, precisa me atravessar de alguma forma, todos os significados que estão aqui, que são possíveis de ser observados aqui, eles precisam ser legitimados pelo que eu vou falar, porque quando eu legitimo, eu tô dizendo que eu tô imperando sobre esses significados, e aí passa a ser sobre mim. Então, tudo isso pode sinalizar para um quadro de mania, sabe?
E eu não, assim, eu não posso dizer isso, né? Eu não posso dizer isso porque, afinal de contas, eu nem tenho formação pra dizer isso, porque eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo e tal. Mas me parece, pela forma como o Monark fala sobre a realidade, tudo de repente é sobre ele, né? Tipo assim, tudo que acontece o tempo todo é sobre ele, né? E às vezes nem é, cara, sabe? Então, assim, às vezes um tratamento honesto, sabe? Talvez resolveria muita coisa. Eu tô né? perguntando isso porque eu fui no Agora, isso não necessariamente tem a ver com a fala que ele. E que foi o que está sendo refletido aqui no podcast, né? Não necessariamente, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos, não, então ele disse isso porque ele tem um... Não, nada disso. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Não vamos misturar as coisas. no Flow uma vez e também viralizou um clipe que tinha lá com a gente discutindo sobre racismo. E como viralizou, as pessoas pegam um trecho, às vezes colocam fora de contexto e Samuel tal. Ryan mandou R$5. Pois não? Samuel, com todo o respeito. Mania é um estado de humor, assim como hipomania, eutimia e depressão. Um estado de humor, eu acho que é uma condição patológica, né? Não mania, cara. Porque se estende mania, né? Um estado de humor não se estende, né? E mania eu acho que se estende, não tenho certeza não, né? E muita gente me perguntava, mas ele é racista mesmo? Mas ele é sei lá o quê mesmo? Eu não conheço o Monark, não sou próximo dele nem nada. Tive com vocês só aquela vez e nunca mais. E eu sempre respondi assim, olha, ele não me parece ser um cara... Você não pode botar a mão no fogo por ninguém, mas eu falei... Gente, olha só, vamos aqui, pra gente compreender os termos aqui, pra gente não se confundir, tá? Você pode ser uma pessoa racista e nunca ter... você pode ser uma pessoa racista e nunca ter cometido discriminação, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E você pode ter cometido discriminação e não necessariamente ser uma discriminação étnico-racial. Então, não vamos confundir as coisas, tá? Quando você diz que alguém é racista, você não está dizendo que a pessoa cometeu discriminação. Você não está dizendo isso. Você está querendo dizer outra coisa. Você está dizendo outra coisa, né? Então, não é a prática discriminatória que faz você ser racista, tá certo? É a posição social que você ocupa e que foi herdada de lógicas que se reiteram na discriminação, mas que não são na discriminação, né? Que se apresentam de forma estrutural e que dividem a sociedade, dizendo que pessoas podem ser e podem não ser e dizendo mais do que isso. Os significados que a gente vai recorrer para compreender o que essas pessoas são, sabe? Então, dizer que alguém é racista não é dizer que alguém cometeu discriminação, tá certo? É dizer outra coisa. Então, não vamos confundir aqui as terminologias, né? Pra gente não propor uma discussão de forma equivocada. De repente, a gente tá dizendo, essa pessoa é racista, e a pessoa tá achando que cometeu alguma discriminação, e às vezes nunca cometeu nenhuma discriminação. Mas isso não quer dizer que você não seja racista por isso, tá? Não me parece ser um cara racista, não me parece ser um cara nazista. Ele me parece ser um cara... Arigol. Ele me parece que ser um cara que, no fim das contas, ele só quer fumar a maconha dele sem ninguém encher o saco dele, nem que para isso precise ter um partido nazista no Brasil, o que não faz o menor sentido, sabe? Que é uma coisa que a gente vê em correligionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite uma surubinha, o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam. Salve, Samuel. Pois não. Cara, com todo respeito, mania é uma das fases de humor, e existem flutuações de humor, principalmente em pessoas que são do transtorno afetivo bipolar, até mesmo algumas pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, que tem essas oscilações. Especialmente quem é bipolar, estado de mania, às vezes pode durar 2 semanas, 3 semanas, uma condição assim bastante complicada, cara. Não tem a ver com o desenvolvimento infantil, é uma condição química. Olha aí. Querido trazendo pra gente aqui a informação de forma precisa, não é mesmo? Como eu falei, não sou psiquiatra, sou antropólogo, né? Volta lá, Maxwell. O Brasil, o cara que é religioso, mas achou bom que o Papa comunista morreu, que é um paradoxo gigante. Então ele me parece estar mais nesse lugar do que no lugar do malvado, do maquiavélico. Ele me parece ser um cara despreparado para estar ali. Olha, já temos outro aqui dizendo que tem a ver com a infância, sim, e que... Pois é, tudo é muito discutível, não é mesmo? Vamos lá. Com você. E aí eu emendo na pergunta. Já que ele é burro, por que você
começou essa empreitada com ele naquela posição que ele estava? Você achou que ele seria uma personagem de trazer a conversa para um lugar que você não iria? Você achou que ele iria trazer um público? Não, mas eu tomei o cuidado aqui de dizer que eu tava falando uma coisa muito limitada, porque eu não sou... Eu falei, né? Gente, então, tô falando aqui de uma coisa muito limitada, né? Por quê? Porque eu não sou psiquiatra, nem sou psicólogo, não poderia falar sobre isso. Tomei esse cuidado, né? Público que você não tinha chance de trazer? Por que você estava com ele ali naquele lugar? Cara, E tem outra coisa também, psiquiatra não necessariamente é psicólogo, tá? É um outro ponto, tá certo? Psicanalista não necessariamente é psicólogo. É outro ponto. Inclusive, tem gente que acha que psicanálise... Enfim, não vou entrar nessa discussão que é muito complicada. quando a gente se conheceu em Maxwell. 2016, o Monark, assim, a gente ficou amigo rápido. Que a gente morava em Curitiba, morávamos no mesmo bairro, lá em Santo. Então, tem gente que acha que psicanálise é pseudociência. É uma discussão muito complicada, gente. É uma discussão muito complicada. Vamos lá. Felicidade. E eu tava fazendo vídeo de jogo e ele tinha parado de fazer internet, ele tava com uma produtora, não sei o que, e tava na casa dele lá fazendo outra coisa. E a gente conversava muito. E a gente ficou amigo. E aí a gente queria fazer uma... Eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, vamos fazer uma parada na internet junto, porque isso que eu tô fazendo aqui, eu tava com um contrato com o Facebook Game, isso aqui não sei se dura muito tempo, não sei o quê. Eu acho que a gente devia fazer... Vamos fazer uma parada junto, tudo? Porra, já teve na internet aí, sabe como é que é. Aí ele, cara, vamos fazer um podcast? Aí eu, porra, vamos fazer... Não, gente, eu nunca disse que psicanálise era pseudociência, não. Eu não falei isso, tá? Eu também não disse que TCC, terapia comportamental cognitiva, ou terapia cognitiva comportamental, não sei, não é legítimo, não. Eu nunca disse isso, tá certo? Eu não disse isso. Eu tô dizendo que há tensões entre essas abordagens. E todo mundo sabe disso, sabe? Mas assim, ainda assim, eu tomei o cuidado de dizer que eu tô falando de um lugar muito restrito de conhecimento. Por quê? Porque eu não sou psiquiatra, nem sou psicanalista, nem sou psicólogo. Eu sou antropólogo, tá certo? Então, esse cuidado eu tomei. Tá bom? um podcast. Então eu tava ali com ele porque a gente começou a sonhar com o podcast junto. Então, isso eu acho um grande problema. Dá pra ser psicanalista sem ser formado em psicologia. Como é isso? Sabe? Enfim, psicanálise é mero achismo. Tirado direto do... Peraí, gente, calma lá. Não vamos entrar nessa discussão. Sabe? Samuel, eu Porque faria pra mim uma era, psicóloga? eu Pera, cara, por favor. queria fazer uma parada diferente do que eu tava fazendo e ele precisava fazer uma parada também porque ele não tava fazendo nada, tá? Então a gente meio que se encontrou no meio do caminho e o Flow só existe porque a gente se encontrou no meio do caminho. Porque ele queria fazer e nunca ia fazer e eu queria fazer... Ele queria fazer um podcast. Olha o cara, mano. Samuel afirma: Freud e metaforando são farinha do mesmo saco. Eu nunca disse isso, gente. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso, tá? Eu nunca falei isso. Mas eu não posso deixar de fazer uma crítica aqui ao Freud, porque eu acho que ele fala de um... Eu acho que o Freud... para com isso. Eu acho que o Freud fala de um lugar de universalização e de universalidade que eu acho que não poderia acontecer. Especialmente para se pensar subjetividade. Eu acho que você universalizar uma categoria tão complexa como a subjetividade para pensar em premissas que sejam estáticas, para compreender os processos formativos e a subjetivação, eu acho muito complicado. Eu acho, tá? Mas enfim, eu tô falando de um lugar muito restrito aqui. Por quê? Porque eu sou antropólogo, pô. Sabe? Eu não sou psiquiatra, nem sou formado em psicologia e tal, nem nada disso, né? Mas ele não tinha o drive, sabe qual é? E eu tinha o drive de eu precisava fazer alguma parada e eu tava procurando um troço que eu me orgulhasse de fazer, sabe? E o podcast Freud inventou a fase anal, isso é mérito dele. Olha aí. parecia ser uma parada maneiríssima. Quando a gente começou, Alice, por favor, tira esse Pedro, tá? Que tá dizendo que eu falo demais. Tira esse Pedro, por favor. logo no, assim, foi em 2018, alguma coisa assim, teve o Monark, ele gostava de tuitar umas paradas e deixar... Ó, o cara tá falando aqui, vocês têm que parar de falar do que não sabe. Pois eu vou falar, psicanálise é pseudociência, tem que acabar. Pronto. Queria escutar isso? Pois eu vou te falar isso.
Psicanálise merda é a mesma coisa, é pseudociência, joga tudo no saco, é tudo porra da cabeça do Freud. Pronto, agora tu queria que eu falasse? Pô, tu comprou uma briga comigo, caramba. É como se Freud tivesse criado a Herbalife das ciências humanas, pergunta legítima aqui. Caramba, cara, pelo amor de Deus. Comentarem. Então aí ele mandou uma assim, não acho que o Estado deveria proibir fogos de artifício com barulho. Aí... Nossa. Aí tu já sabe pra onde foi. Luísa Mel chegou. Nossa. Não, acabou. O final da história o resumo é pau no cu dos cachorros, sabe? Ficou. Agora eu quero ver o caramba. Que eu tava bem de boa aqui na minha e você falou, não veio falar do que tu não sabe. Agora também esse caralhei com tudo, porra. Quero que o Freud se revire lá todo, tô nem aí. Inclusive, até hoje, quando eu falo um bagulho e o cara entende, eu falo A e o cara entende D, é pau no cu dos cachorros, porque a gente tá falando de outra parada. De repente virou outra coisa. Mas enfim, o ponto é que, cara, Monark, porra, fala da maneira mais explicadinha aí, cara. Tipo, talvez seja melhor tu dizer exatamente. E agora eu vou falar mais também, que agora eu vou escaralhar também. O Freud era o terraplanista da psicologia. Foda, meu irmão. Tá pra rasgar logo essa porra. Tava até pensando, Vai lá. você vê como sua live é importante, as dicas que Pois você dá. O pessoal tava até pensando em fazer umas consultas aí com um psicólogo, mas já que você falou que psicólogo não presta pra nada, então nem vou ficar de fora. Eu não disse. Quando eu tiver muito nervoso, quiser qualquer parada, é só eu fumar minha maconha mesmo e ficar de quebrada. E tem outra coisa também que eu vou falar também. Terapia comportamental cognitiva é só pra tirar dinheiro de otário, porra, que não serve pra porra nenhuma. Vai lá, vai tomando. Gente, pelo amor de Deus, olha só. Deixa eu te falar, isso aqui que eu tô falando é uma brincadeira, pô. Tá certo? Não é possível que a gente... Porra, isso aqui que eu tô falando é uma brincadeira, pelo amor de Deus. Volta lá, amor. O que tá na tua cabeça e Caralho, eu vou ser cancelado por todos os psicólogos. Gente, eu tô brincando aqui, tá? Pelo amor de Deus, minha boca tá ficando branca. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Volta lá, Maxwell. Soltar uma ideia solta e deixar todo mundo se degladiar por causa disso, né? Então, e aí o Flow, quando a gente chega na relevância, a gente já estava junto. E não é que ele era burro. Ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas. Então, assim, Ó, o querido tá falando aqui, a TCC me ajudou muito na minha ansiedade. Querido, é só um placebo, tá? Deixa eu te falar. Freud pode se falar verdades através do humor. Gente, olha só, deixa eu falar com vocês aqui uma coisa. Eu tô brincando, tá? Pelo amor de Deus, eu faço terapia tem muito tempo. E, enfim, eu recorro... Eu tenho os profissionais que me acompanham, tem as suas abordagens e tal, tá tudo certo. E, mano, façam terapia, tá? Eu tô brincando aqui, pelo amor de Deus. Eu quero mesmo que as pessoas pensem no que eu... Sei lá, nas possibilidades disso aqui que eu tô falando, tá ligado? E aí, isso vai virando um... Qual a abordagem que a minha terapeuta utiliza? É a abordagem psicanalítica. Eu sou um hipócrita, volta lá. Alvo cada vez maior nas costas dele, na testa dele, qualquer coisa assim. E ele entrava numa de, porra, não tem como eu ser cancelado, mano. Não tem como eu ser cancelado. E acabou. A vaidade é o meu pecado favorito. Acabou. Bem, amigos. Bem, amigas. Eles são perigosos, não pode deixar chegar. Camisetas mandou R$5,03. Então só pode constelação familiar Sassá? Lá vem a Croácia de novo, eles são perigosos. Olha o Modric aí. Gente, olha só. Tá terminando aqui a nossa live, tá ligado? Eu acho que eu vou no hospital. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou no hospital, gente. Tá terminando a nossa live aqui, tá certo? E olha só, tudo que eu falei sobre a psicologia... Tava brincando com vocês. Pelo amor de Deus, façam terapia, tá certo? Psicanálise é o caralho, pô.